Vocês um texto, se você está com a sua Bíblia aí, eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 8, no versículo 22. A gente vai ler alguns versículos aqui e, e vamos refletir juntas nessa passagem que tem mexido muito com o meu coração. Jesus cura um cego. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocassem. Ele tomou o cego pela mão, o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Você vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: Vejo as pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs a mão sobre os olhos do homem mais uma vez e a sua visão foi completamente restaurada. E ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: Ao voltar para sua casa, não entre no povoado. Vamos ler até aqui. É, Você já deve ter ouvido falar, né, na cura de alguns cegos da Bíblia. E eu estou assistindo The Chosen de novo, e de novo, e de novo. Gente, se você não assistiu, assiste. Se você já assistiu, assiste de novo, porque toda vez que eu assisto, eu fico muito impactada e vejo coisas que na primeira vez que eu tinha assistido eu não tinha percebido. E eu estou aproveitando, né, essa leva de assistir o The Chosen e estou lendo, né, o Novo Testamento e estou estudando os milagres de Jesus. E esse milagre que a gente leu aqui, ele só está escrito em Marcos. A gente vai ver em vários milagres que Mateus relata, Lucas relata, Marcos relata, mas esse especificamente só está escrito em Marcos, não tem em nenhum outro evangelho. E quando a gente vai, né, ver os milagres de Jesus, quando Jesus curou os cegos, a gente vê que não tem uma repetição de padrão. Jesus não cura eles todos num método, todos de um jeitinho, sabe? Num formato. Não tem isso. Jesus cura o cego de Jericó usando a palavra. Então, ele começa a gritar, Jesus vai e fala, tua fé te salvou, vai lá e pá, é instantâneo, ele começa a ver. Aí Jesus cura dois cegos da Galileia, e neles eles chegam juntos e Jesus toca nos olhos deles, e a partir desse toque eles recuperam a visão, eles começam a ver. E aí Jesus cura o cego de nascença, que é aquele milagre que Jesus cospe na terra, faz o lodo, aplica nos olhos, e aí ele vai até o tanque de Siloé, lava os olhos, e a partir disso ele começa a ver. E esse cego aqui de Betsaida, né, que a gente leu aqui em Marcos, Jesus cura de um outro jeito, completamente diferente. Jesus, ele é primeiro, existem algumas etapas nesse milagre, né, que eu acho importante a gente destrinchar aqui juntas. As pessoas levam ele até Jesus. Então, é muito parecido com aquele milagre do paralítico, né? Que quem aí já estudou a Bíblia, ou já leu, ou já ouviu, né? Em que os amigos levam o paralítico até Jesus, descem ele, né, pelo teto para fazer ele alcançar até Jesus. Esse cego também. As pessoas levaram ele até Jesus, então ele foi conduzido até Jesus. Algumas pessoas foram muito importantes para que esse milagre acontecesse. Depois que as pessoas levam ele até Jesus, Jesus tira ele de Betsaida, Jesus tira ele do povoado, Jesus tira ele daquela, né, daquela aldeia ali, daquele lugar, e leva ele para fora do povoado, para um lugar talvez mais reservado, ou em que ele tivesse ali, né, fora daquele ambiente que ele estava. E aí, depois disso, Jesus pega ele pelas mãos e leva ele para fora do povoado. Jesus cospe no olho dele, e põe as mãos. E aí, Jesus faz uma pergunta para ele, né? Você está vendo? Você está enxergando alguma coisa? E ele responde para Jesus: Vejo, vejo as pessoas, mas elas são como árvores andando. E aí Jesus coloca as mãos de novo nos olhos, né, dele
E Jesus tira a mão dos olhos dele e faz de novo a pergunta: e agora? E aí, nesse momento, ele começa a ver tudo com nitidez, ele começa de fato a ver a vida com cores, ele recupera, né, a visão dele. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre as etapas desse milagre, sobre o poder da nossa visão. Nós tivemos uma conferência linda, né, chamada Mulheres Visionárias, em que se falou muito sobre isso, sobre o poder de você ter uma visão, você ter uma visão clara sobre o seu futuro, sobre quem você é. E essa passagem, particularmente, tem me desafiado muito em três etapas, né? Acho que a primeira delas é esse processo de ser conduzida. Esse cego ele foi conduzido por pessoas, talvez amigos, pessoas que gostavam dele, ou pessoas que estavam ali querendo ver o milagre acontecer. Mas ele se permitiu ser conduzido para que ele pudesse chegar até Jesus e depois ele foi conduzido de novo. Jesus pega ele pela mão. Eu achei tão lindo essa frase, né? Escondida no meio dessa história. Jesus toma ele pela mão e tira ele da aldeia, tira ele do povoado. E aí eu fiquei me perguntando por que que Jesus fez isso. E aí eu fui pesquisar o que que significa Betsaida, por que que Jesus tirou ele desse povoado. E Betsaida significa o lugar onde a maioria dos principais discípulos foi recrutado. É um lugar onde Jesus passou ali, ele encontrou grandes e importantes discípulos e ele recrutou esses discípulos para a grande missão. Mas Betsaida também é conhecida como um lugar de grande incredulidade. O povo de Betsaida, né, ao longo da história, se caracterizou como um povo que não acreditava em Jesus, não acreditava nas mensagens, não acreditava nos milagres. Um povo de coração duro, um povo incrédulo, um povo de fé, né, duvidosa, sem fé, rígido naquilo que acreditava, naquilo que eram os seus próprios conceitos. Então, quando Jesus pega esse cego pela mão e conduz a ele para fora de Betsaida, Jesus está tirando ele desse lugar de incredulidade, desse lugar que não era um lugar de origem dele, né, de pertencimento dele, mas era um lugar em um ambiente que não favorecia aquele milagre. Era um lugar que não era favorável, não era um lugar de fé, não era um lugar que era favorável a que aquele milagre fosse gerado. Então, refletindo nesse texto, eu queria trazer essa primeira chave para vocês sobre sermos conduzidas, sobre nós nos permitirmos sermos conduzidas em situações da nossa vida em que, né, os amigos levam até Jesus e depois Jesus tira a gente desse lugar de incredulidade, de rigidez, de dúvida e leva a gente para um lugar onde esse lugar esse milagre, ele pode ser gerado, ele pode ser desenvolvido, ele pode ser vivido de uma maneira genuína. E muitas das vezes nós somos ótimas em conduzir pessoas, nós somos ótimas em dar respostas, nós somos ótimas em ajudar as pessoas, em estender a mão, e nós somos péssimas em sermos conduzidas, em nos permitirmos sermos conduzidas. E quando eu falo ser conduzida, é você deixar o seu coração ser conduzido, a sua mente ser conduzida, as suas atitudes serem conduzidas pelo Espírito de Deus. Né? Ser conduzida não significa sentar numa cadeira vitimista, né? E ficar dependendo das pessoas, do olhar das pessoas, do amor das pessoas ao seu redor. Mas significa você reconhecer em quais são ali as suas limitações e onde você precisa de apoio, onde você precisa de ajuda. Quais são os ambientes na sua vida que são ambientes de incredulidade, dentro de você ou aqui fora, e que você precisa ser retirada desse lugar, você precisa se mover desse lugar. Então, são ambientes, são raízes familiares, são ambientes, né, emocionais ou ambientes físicos mesmo, ambientes de relacionamento, de pessoas, em que são ambientes que nutrem a sua incredulidade, a sua falta de fé, minam a sua fé, e que talvez você precisa
pelo Espírito Santo, por Jesus, ser conduzida, ser retirada desse ambiente, para que você consiga viver esse milagre. Você precisa sair desse lugar em que você foi aprisionada ali na sua infância, nas suas dores, né, nas suas limitações. Você precisa ser retirada desse lugar para que você viva o seu milagre. Então, essa é a primeira reflexão e essa é a primeira chave que eu queria entregar para vocês. E aí a segunda chave tá em que muitas das vezes nós vamos sim viver milagres instantâneos. Nós vamos viver milagres em que uma palavra de Jesus e tudo muda. Nós vamos viver milagres em que uma palavra, um sonho, uma direção, um posicionamento seu e tudo muda. Você vai ver as coisas mudarem. Você vai ver situações moverem, você vai ver respostas, contratos, negócios, pessoas sendo transformadas diante dos seus olhos. E existem milagres que nós vamos viver assim, de forma instantânea. Agora, existem milagres que nós vamos viver ele em etapas. E nem por isso a gente pode desistir, porque às vezes a gente tem uma perspectiva errada sobre o milagre, né? Eu vou orar e vai acontecer. Eu vou orar e vai vir a resposta. E esse milagre aqui, essa cura, ela aconteceu em duas etapas. Então, existem coisas na minha vida e na sua vida que elas acontecerão não instantaneamente, porque não é o método só. Eu falei com vocês aqui, Jesus curou um com uma palavra, outro tocando, outro cuspindo, fazendo lodo e ele indo lá até lavar. E nesse caso aqui, foi em duas etapas. Ele recuperou parcialmente a sua visão e depois a sua visão completa. E aqui tem uma chave de perseverança, aqui tem uma chave de persistência, aqui tem uma chave de você não olhar a coisa incompleta e achar que é assim. Mas é você persistir para a segunda etapa do teu milagre, persistir para a segunda etapa daquilo que Jesus tem para fazer de forma completa na sua vida e na sua história. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para cumprir, para completar, para terminar aquilo que ele começou a fazer na sua vida. Então, não alimente no seu coração pensamentos duvidosos sobre, poxa, aquilo que Deus fez na vida de tal pessoa, ou aquilo que Deus fez com alguma história que tem na Bíblia, comigo está sendo diferente, porque comigo não está acontecendo de forma completa, parece que tem alguma coisa que está faltando, parece que tem alguma coisa que. Parece que eu sempre bato na trave, né? Quando dá ali para acontecer, poxa, parece. Calma! Existem milagres que acontecem por etapas, por duas etapas, ou por três etapas, ou por quatro etapas, e não importa quantas etapas sejam. Aquele que começou vai concluir, ele vai terminar, ele vai fazer. Persista naquilo que o Senhor está gerando em você. Entenda que hoje em dia, eu sempre falo sobre isso, né? Nós estamos vivendo um tempo em que o nosso coração está sendo arremessado para expectativas imediatistas. Você pega o celular e você, com dois cliques, você pede um táxi, ou pede um Uber Black, ou agora tem aqui em São Paulo até um serviço de carro blindado. Com dois cliques para um carro blindado na minha porta e eu vou com esse carro blindado para onde eu quiser de São Paulo, entendeu? Com dois cliques eu como comida japonesa, mexicana, pizza, comida brasileira, chega na minha porta. Com dois cliques você faz uma transferência de dinheiro, você paga um boleto. Quem aqui da época que a gente pegava fila no banco para pagar um boleto, né? Se atrasasse um dia, meu Deus, eu lembro que eu era criança, ficava ali contando quantas pessoas tinha na nossa frente, minha mãe com boleto na mão para pagar, porque tinha atrasado um dia, tinha que pegar aquela fila. Às vezes passava 3 horas na fila do banco para pagar um boleto. Com dois cliques agora você faz uma chamada de vídeo com alguém que está do outro lado do mundo. Então, as nossas expectativas hoje, elas são expectativas imediatistas de que com você, com dois cliques, com 5 segundos, você resolve qualquer coisa. E existem coisas no meu coração e no seu coração, na minha vida e na sua vida, que são geradas por Deus
em etapas, em processos. Só que se o meu coração é um coração imediatista, eu vou ser uma mulher frouxa que não aguenta, que não persiste, porque eu estou esperando que o meu milagre aconteça com 2 cliques, em 5 segundos, com uma oração. Eu não tenho capacidade de resistência, de resiliência, de aguentar uma semana orando, 2 semanas orando. A primeira etapa do meu milagre aconteceu. E ao invés de eu celebrar a primeira etapa do meu milagre, eu fico vitimista porque, poxa, eu achei que ia acontecer mais rápido, eu achei que ia acontecer de um jeito. Ao invés de eu celebrar a primeira etapa do meu milagre que aconteceu, eu fico olhando para aquilo que ainda não aconteceu, porque eu estou num time que é diferente. Eu não estou me atentando ao processo de viver esse milagre, de gerar esse milagre. Eu não estou me atentando na beleza que é daquilo que Jesus está fazendo na minha vida, dos meus olhos, na minha visão. O que Deus tem para mim e para você não é um milagre pela metade, não é um milagre parcial, é um milagre completo, é um milagre inteiro. Só que eu preciso persistir, eu preciso acreditar, eu preciso permanecer ao lado de Jesus. Eu preciso me submeter a essas etapas. E eu quero que você pense agora na sua vida, na sua história, aquilo que você acredita que está incompleto, aquilo que você acredita que está faltando alguma coisa. E eu quero que você traga esse olhar. Talvez a primeira etapa do meu milagre eu já vivi, a segunda etapa eu já vivi. Falta mais uma, falta mais duas, mas eu estou caminhando, eu estou vivendo esse processo. Amém? Faz sentido para você? Sim? Essa palavra está encontrando espaço no seu coração? Amém. A terceira chave que eu quero entregar para você é algo que está, assim, explodindo dentro de mim e que eu espero que exploda dentro de você também. Gente, eu estou tão apaixonada pela Bíblia, tão apaixonada, tão apaixonada. Eu leio a Bíblia e parece que as letrinhas, as frases, assim, elas dançam na minha frente, elas me chamam, assim, e, e eu, e eu fico muito apaixonada por cada. Nada na Bíblia, gente, é isolado. Até as genealogias que antes eu pulava, sabe? Antes eu falava, ai, que coisa chata, vou abrir meu coração para vocês aqui. Ai, que coisa chata, esse fulano que gerou ciclano, que gerou Beltrano, que gerou Z. Isso não serve para nada, não acrescenta nada na minha vida, eu vou pular isso aqui. A vida inteira eu li a Bíblia assim, tá? E até eu tô achando graça e beleza até nas genealogias, e estou descobrindo coisas lindas nas genealogias agora. E quando eu li esse texto, essa parte, gente, eu sempre fico assim, Deus, por que que essa palavra está aqui? Por que que essa frase está aqui? O que que o Senhor queria dizer com isso? Por que que o Senhor colocou isso aqui na Bíblia, né? Por que que Marcos escreveu desse jeito? Tem um porquê. E eu fico assim, me questionando, e pesquiso numa versão, pesquiso em outra, e vou até encontrar alguns caminhos ali, que é aquilo que eu acredito que o Espírito Santo quer ministrar para o meu coração naquele momento. E quando eu li essa frase, isso mexeu muito comigo. Jesus pergunta para ele e fala assim: você vê? Você está enxergando? E ele responde para Jesus assim: eu enxergo e enxergo as pessoas, só que eu enxergo as pessoas como árvores se movendo. Aí numa outra versão fala: eu enxergo as pessoas como troncos de árvores. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, por que que essa frase, por que que ele compara as pessoas como árvore, né? Então eu encontrei algumas respostas. Primeiro, se ele sabe o que que é a silhueta de uma árvore, então isso indica a gente que ele não era um cego de nascença. Ele sabia o que era a árvore, ele reconhecia isso e ele perdeu a visão em algum momento, então na hora que ele começa a recuperar a visão, ele está com uma visão embaçada e ele olha as pessoas se movendo e ele vê, né? Só um contorno, talvez, ali, e ele não consegue ter nitidez e clareza sobre o que ele está enxergando. E aí eu fiquei pensando nisso e pensando em quais seriam as possibilidades, e o Senhor me fez uma pergunta, né? Enquanto eu estava nessa viagem aqui, tentando entender o porquê que ele viu as pessoas como árvore. O Espírito Santo perguntou para mim, Fabi, o que que você está vendo como árvore? Quem são as pessoas que você está vendo como árvore? Quem são as situações na sua vida que você está vendo como árvore? Quais são os ambientes e os lugares?
físicos, espirituais, ministeriais que você está vendo como árvore. Porque todas nós, em alguns momentos da nossa vida, nós vamos ter essa tendência a olhar situações, coisas e pessoas de uma forma deformada, distorcida do que elas realmente são. E o problema não está nas pessoas, não está no ambiente, não está na situação. O problema está na falta de visão ou na visão parcial que talvez nós estejamos tendo sobre aquelas pessoas, sobre aquelas situações, sobre nós mesmas. Em que momentos, Fabi, você se enxerga como uma árvore? Você olha para você e você não se enxerga nitidamente e da forma como eu te criei para ser, com o propósito real que você tem, mas você se enxerga de uma forma distorcida, você se enxerga completamente deformada, descaracterizada de quem você realmente é. E essa pergunta ficou forte, gente, doeu. Sabe quando dói? Doeu. Doeu, porque aí eu comecei a orar e refletir, escrever sobre que pessoas eu tenho enxergado como árvores. Eu não tenho olhado para elas com o olhar de Jesus. Eu não tenho olhado para elas, talvez, com um olhar nítido. Eu olho para elas, talvez só enxergando os defeitos que ela tem, só enxergando o pior que elas podem dar e não enxergando o melhor que elas são e o que elas podem dar. Que situações eu estou olhando com uma visão deformada, que são situações talvez até duras e difíceis na minha vida, que vieram para me abençoar, lapidar o meu caráter, transformar a minha história, mas eu estou olhando essa situação com dor. Eu estou olhando essa situação com raiva, eu estou olhando essa situação chateada, frustrada, e ao invés de eu olhar e enxergar o propósito dessa situação, eu estou olhando ela com o pior, a pior forma que eu posso ver. Que ambientes eu tenho talvez desprezado, eu tenho talvez não enxergado com clareza o seu propósito, tenho olhado esse ambiente como árvore, completamente deformado da sua situação. Vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo quando eu estava dando um treinamento. Tinham só mulheres empreendedoras, líderes, empresárias ali, e a gente estava falando sobre as bases, né, de um planejamento estratégico, falando sobre desenvolvimento comercial e tudo mais. E, e quem já participou, né, de treinamento comigo sabe que nunca é só sobre negócio. Sempre o negócio é só uma estratégia para o Espírito Santo fazer aquilo que Jesus quer fazer. E é assim. E aí eu sei que a gente começou a falar sobre a identidade da mulher e a identidade do negócio, os propósitos, como que se cruzam, e de repente uma mulher, uma oriental, lá no fundo da sala, ela começou a chorar muito, 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 e ela não conseguia parar de chorar. E eu parei o treinamento, fui até ela, e foi todo mundo comigo, que é assim, a gente não deixa ninguém para trás, né? Foi todo mundo comigo, e eu fui até ela, e eu falei, o que é que está doendo tanto, né? Por que que você está chorando tanto? O que que está acontecendo? E ela chorando muito, ela falou assim, Fabi, eu tenho uma empresa, eu comecei essa empresa há 15 anos atrás, e eu tinha um sócio, e eu cuidava de tal parte da empresa, ele cuidava dessa parte, e essa empresa sempre foi o meu sonho. Eu que idealizei essa empresa, ele entrou como um sócio investidor, mas também entrou no negócio, na operação, e num determinado momento do negócio, ele me passou a perna, porque as coisas não estavam alinhadas em contrato. Ele me passou a perna, ele me roubou, ele tirou tudo aquilo que a gente tinha de dinheiro na empresa, de patrimônio, me deixou com o negócio só com dívidas. E eu estou há alguns anos tentando reverter essa situação, só que eu estou muito cansada. E agora, todas as vezes que eu levanto para trabalhar e eu vou para o escritório, eu choro porque eu não consigo mais enxergar esse negócio como aquele sonho que eu tinha. Eu só consigo enxergar esse negócio como dívida, eu só consigo enxergar esse negócio como algo que me fere, que me traz a lembrança dessa traição,
me traz a lembrança dessa situação que eu vivi. E você está falando aí, e eu estou lembrando do meu propósito, eu estou lembrando do porquê que eu comecei esse negócio. E eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar esse cara. Eu preciso perdoar a minha empresa, porque eu estou enxergando a minha empresa hoje como alguém que está me ferindo. Como pessoa jurídica, é alguém que está me ferindo, me machucando, está roubando de mim a minha alegria, a minha força de viver. E eu preciso perdoar, eu preciso virar essa página, porque enquanto eu estiver amarrada nessa situação, eu não vou para frente. E ela decidiu ali perdoar, e ela decidiu voltar a ver a empresa dela com o olhar certo e não como uma árvore. Ela decidiu ajustar, porque ela estava olhando para a empresa dela, para o negócio dela, e vendo o negócio dela como algo deformado do seu propósito original, algo completamente, né, desajustado daquilo que era o seu propósito original. E naquele dia ela decidiu voltar, ela recuperou a sua visão sobre algo lindo que Deus tinha dado para ela, e que sim, é um fato, ela viveu uma situação super difícil, mas enquanto ela ficasse olhando para aquilo ali de forma, né, desajustada, enquanto ela olhasse para a empresa dela como uma árvore, não como o sonho dela, como aquilo que ela tem, como aquilo que é o projeto dela, ela ia ficar presa naquela dor, naquela situação, naquela tristeza, naquele sentimento de que isso aqui está me ferindo, é dívida, como que eu vou sair disso? Ela precisou tomar uma decisão naquele dia, de enxergar o negócio dela e a empresa dela com o propósito e com o olhar que de fato Deus tinha para o negócio dela. Em 2 anos ela virou o jogo. A empresa dela hoje está sólida, crescendo. Ela recuperou o seu lugar na sua vida e na sua história. Ela decidiu viver a segunda etapa do seu milagre. E eu quero dividir essa pergunta com você. Que quando eu, né, eu tenho isso para mim, né? Quando Deus faz alguma coisa aqui, não pode parar aqui, eu quero compartilhar. Mas eu vou abrir meu coração para você de forma muito vulnerável. Essa pergunta, ela tá mexendo comigo de um jeito absurdo. Ainda está mexendo. Então, esse processo eu estou vivendo aqui junto com vocês. Talvez você vai começar esse processo agora. Eu já estou algumas semanas vivendo ele, mas eu ainda estou em processo. Que pessoas você está vendo como árvore? Talvez pessoas da sua casa, da sua família, da sua igreja, do seu ambiente, em que você está vendo essas pessoas assim, ó, ah, é assim mesmo, é deformado assim mesmo, é ruim assim mesmo, tem esse defeito mesmo, e você está escolhendo olhar para essas pessoas só na pior forma que elas têm e não no formato original que elas têm. Que situações na sua vida você está vendo como árvore? Você está enxergando essas situações de um jeito punitivo. Ah, Deus está me punindo porque eu pequei, porque eu fiz tal coisa. E você está olhando para essa situação deformada e aceitando ela, quando na verdade você deve olhar para ela e entender: eu estou olhando para isso de um jeito errado, eu preciso olhar para isso de um jeito certo. Eu preciso ajustar a minha visão, eu preciso viver a segunda etapa do meu milagre. O que Deus começou a fazer não para aqui. Deus não está te punindo porque você pecou. Não tem alguma coisa dando errado na sua vida porque você fez algo errado. Em Jesus nós somos redimidas, justificadas. Nele nós encontramos redenção. Então, ajusta o seu olhar, pede genuinamente, pede genuinamente para que hoje Jesus toque nos seus olhos e você recupere a sua visão. E você enxergue as situações, as pessoas, as coisas, a sua história e principalmente a si mesma da forma correta. Para de se enxergar como árvore. Para de se olhar como árvore. Ei, olha para mim. Você não é uma árvore. Você é imagem e semelhança de um Deus perfeito. Você não é burra, você não é limitada, você não é incapaz.
Você não é alguém que está ali só para servir, dar fruto e ser cortada e virar lenha. Você é imagem e semelhança de um Deus vivo. Você é amada, mas é amada de um jeito, ao ponto de Deus entregar o seu próprio filho, a coisa mais preciosa. Hoje eu tenho filhos, eu sei o que é isso. E quando eu olho para os meus filhos, eu fico constrangida com o amor de Deus por mim. Porque eu olho para o amor que eu tenho pelos meus filhos e falo assim: Deus, você entregou o seu filho por mim. É um amor que eu não entendo. É um amor que me constrange, que deveria te constranger também. Você precisa se sentir muito amada. Ah, Fabi, mas eu não fui amada pela minha mãe. Mas você é muito amada por um amor mais perfeito do que o amor que a sua mãe deveria ter tido por você. Ah, mas eu não fui amada pelo meu pai. Ah, mas eu não fui amada pelo meu marido, pelo meu ex-marido. Eu não fui amada pelo meu filho, pela minha filha. Eu não fui reconhecida no trabalho. Eu não fui reconhecida na igreja. Não importa. Você é amada por um amor perfeito, que é um amor que sobrepõe todos os outros amores que você possa ter desejado, que você possa ter, de alguma forma, ansiado no seu coração e na sua vida. Você não é árvore. Para de se olhar no espelho e para de se olhar diante das situações da vida, dos desafios da vida, sejam pessoais, profissionais, de relacionamento, não importa. Para de se olhar como árvore. Deixa Jesus restaurar sua visão por completo. Porque talvez você caminhe com Jesus, viva com Jesus, esteja sendo conduzida pela mão por Jesus há tantos anos, mas você só viveu a primeira etapa do seu milagre nessa área, nesse aspecto, na maneira como você se enxerga. Talvez você até consiga enxergar as pessoas como pessoas, mas você se enxerga como uma árvore. E você precisa viver a segunda etapa do seu milagre. E se enxergar como uma obra perfeita de Deus, completamente imperfeita na nossa natureza humana, mas completamente perfeita sobre o olhar e a criação de um Deus que é perfeito, que não erra. Então, eu quero que essa pergunta desafie você, como tem desafiado a mim. O que que você está enxergando como árvore? E hoje, que você decida dar o segundo passo e viver a segunda etapa do seu milagre, ter os seus olhos ajustados sobre você, sobre o seu futuro, sobre as suas capacidades, sobre os sonhos que Deus tem para você, sobre os pensamentos de paz que Ele tem para você, sobre um futuro que você tem em Deus, sobre as pessoas ao seu redor, que você tenha os seus olhos abertos em nome de Jesus, que você seja liberta dessa visão limitada de enxergar a si, a vida e as pessoas como árvore. Ainda refletindo sobre isso, me veio uma coisa, né? Existem pessoas ao nosso redor que elas vão escolher olhar a gente como árvore. E quando isso acontecer, cabem duas coisas. Primeiro, fazer um exercício de autorresponsabilidade, né? Então, será que existe algo no meu comportamento, na minha atitude, que eu posso melhorar, que eu posso ajustar? Mas a segunda coisa aqui é que, de fato, a gente não controla como as pessoas ao nosso redor lidam. E isso tem muito mais a ver com a cegueira espiritual que cada um carrega do que com você mesmo. Então, quando alguém te olhar como uma árvore, não se prenda a isso. Não abrace essa como uma verdade, como uma visão sua, porque isso vai acontecer, sim ou não. Vai ter gente que vai escolher olhar para você só pelos seus defeitos. Vai ter gente que vai escolher olhar para você só por aquilo que você é falha. E eu também sou. Só pelo vacilo que você deu, só pelo dia que você não pôde estar disponível, pelo dia que você não pôde ser útil, não pôde dizer sim, ou por aquele dia que você, por necessidade ou corajosamente, disse um não.
E isso é suficiente para fazer as pessoas mudarem a percepção dela positiva, talvez para negativa ao seu respeito. E elas vão escolher olhar para você como uma árvore, de um jeito deformado, de um jeito que não condiz com a realidade, não condiz com a sua identidade, não condiz com quem Deus fez você para ser. E quando isso acontecer, faça esse exercício de, poxa, existe algo em mim que eu posso ajustar? E o segundo não é sobre mim, é sobre a visão embaçada que cada um tem e que só Jesus pode curar. E por mais que eu queira tentar reverter, não será possível, porque é uma cura de olhar, de visão, que só acontece em Jesus e através de Jesus. Todas nós, sem exceção, já passamos por isso, sim ou não? Alguém olhou para você e decidiu enxergar você como uma árvore. Alguém olhou para você com uma foto, talvez no seu pior ângulo. Sabe aquela foto que acontece muito, gente, comigo? Eu sou muito expressiva, então nos treinamentos, a maioria das fotos eu estou fazendo careta. E eu falo, agora quando um fotógrafo, alguém vem assim para filmar, eu fico assim, ó. Eu já fico assim, tá? Eu congelo o sorriso e fico, porque eu vou falando, e vou gesticulando, e geralmente as minhas fotos, elas ficam horrorosas. São fotos que não tem chance de publicar, porque o que eu estou comunicando ali, quem estava ali estava entendendo tudo, mas quem olha aquela foto e pega aquela foto fala: Meu Deus, essa mulher é louca. Essa mulher ó, é maluca. Então, essa mulher é muito feia. Ela é muito. Olha só, cara, por que que ela está fazendo essa careta? E se alguém pega essa foto gente, ó, essa daqui é a Fabi. Quero que você conheça a Fabi. Se você entrega essa foto para alguém que não me conhece, cara, essa pessoa vai ter a pior impressão dela sobre mim, porque pegaram a foto no meu pior ângulo, na minha pior expressão, na minha pior careta, entendeu? E às vezes acontece isso na vida, né? Tem gente que pega a nossa foto no pior ângulo e ela faz questão de ficar com a foto ali, ó. Não, porque fulana, não, porque a Dani é isso aqui, ó. A Dani é isso aqui. Olha aqui quem a Dani é. A Dani, e aí fica com essa foto na mão como, né? Como uma verdade, como uma sentença. Poxa, esquece todas as outras fotos e filmes que tem a Dani sorrindo, a Dani ajudando, a Dani servindo, a Dani se esforçando. E, e alguém fica com essa foto aqui no pior ângulo, olhando para ela e dizendo que a Dani é isso aqui, e desconsidera todo o filme, todas as outras fotos, tudo que foi construído lá atrás. E, gente, isso não é uma cultura do reino de Deus. Inclusive a gente mesmo, a gente tem que pegar essas fotos e rasgar. Cara, essa foto aqui é a foto do meu pior ângulo. Isso aqui não condiz com quem eu sou, com a minha verdade, não condiz com a forma como Jesus me vê. Eu sou assim mesmo, tem hora que eu faço careta, mas isso aqui não representa a totalidade de quem eu sou. Isso aqui é só uma foto, é só um momento, é uma fração de segundo perto de uma vida inteira. E é uma fração de segundo perto da cruz. Porque mesmo que eu tenha tido várias frações de segundos, muito que não me favorecem, tudo isso é rasgado e desfeito quando a gente leva isso para a cruz de Cristo. Então, quando alguém te olhar como árvore, não se detenha a essa visão. É sobre a cegueira espiritual do outro. Cabe sempre um exercício de autorresponsabilidade, de o que que nessa situação talvez eu possa melhorar, eu posso ser mais parecida com Jesus, eu posso melhorar, mas existem muitas situações que, por mais que você se esforce muito, nada do que você faça vai ser suficiente. Ao seu redor, situações e pessoas vão querer fazer você se sentir como uma árvore. E você precisa lembrar de quem você é e recuperar uma visão nítida sobre você, sobre o reino de Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo que você carrega, sobre a forma perfeita como Deus te criou. Então, eu quero que você pegue essa palavra e que, em nome de Jesus, ela cause pequenas revoluções na sua vida.
Eu tenho falado muito isso nos cursos, nos treinamentos que eu dou. A cada palavra, a cada treinamento, a cada coisa que eu escuto, eu costumo anotar muito, mas eu me faço sempre uma pergunta: o que que disso aqui tudo que eu recebi, tantas coisas foram importantes, mas uma coisa eu vou fazer, uma coisa eu vou tornar em ação, uma coisa eu vou fazer essa semente gerar frutos, porque a Bíblia fala, né, que o semeador saiu a semear. Um quarto caiu aqui, um quarto caiu ali, um quarto caiu ali. Uma parte só deu fruto. O Essa que 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 deu tem, carne fruto, ou frango? 30, 60, 30, 60, né? 100 por um. Então, assim, existem níveis de frutificação e existem sementes que elas morrem no meio do caminho. E eu tenho me desafiado a isso. Ah, isso aqui eu aprendi. Uma questão técnica. Ah, isso aqui sobre negócio eu aprendi, é uma semente. Isso aqui pode ficar pelo caminho, ou pode ser uma semente que vai dar fruto assim, assim ou assim. O que que eu preciso fazer para que essa semente dê um fruto assim? E que ela não seja, nossa, que semente maravilhosa, que incrível! Se perdeu pelo caminho, não deu fruto. Então, eu quero desafiar você sobre essa palavra e eu quero que você traga algo prático, que você vai fazer, que você vai realizar, ou que você vai mudar no seu comportamento, na sua história, na forma como você tem enxergado as pessoas, na forma como você tem se enxergado, coisa prática, que você vai fazer isso frutificar na sua vida e na sua história. Então, exemplos. Poxa, talvez eu estou enxergando tal pessoa como uma árvore. E eu vou decidir hoje orar por ela, mandar uma mensagem para ela, mandar um presente para ela, mandar um livro para ela, porque ela não é uma árvore, ela é alguém especial, que merece também o amor de Deus. Eu vou perdoar alguém que eu estava enxergando como uma árvore, estava com essa foto na mão, agarrada nessa foto, então eu vou liberar perdão, eu vou encerrar essa história, eu vou virar esse capítulo, e eu decido não mais enxergar essa pessoa como árvore. Eu vou transformar o meu olhar sobre o meu trabalho, sobre as minhas finanças. Eu não vou enxergar isso como uma dor, eu não vou enxergar isso como algo deformado, eu vou enxergar isso com o olhar certo. Eu vou viver a segunda etapa do meu milagre. Eu vou me enxergar da forma correta. Então, eu vou me cuidar, eu vou me arrumar, eu vou trabalhar com dedicação, com mais afinco, eu vou ver valor naquilo que eu faço. Eu vou me enxergar e me posicionar diante de mim, diante de Deus, diante das pessoas, diante da vida com valor e honra, e não como uma árvore. Então, eu vou sair desse piloto automático e vou entrar de maneira intencional, de maneira intensa, de maneira verdadeira no meu dia, na minha semana, nas minhas escolhas. Eu vou sair do modo árvore e vou entrar no modo vida, visão nítida. Eu sei quem Deus é, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo. A última chave que eu quero entregar para vocês aqui para a gente finalizar é que quando Jesus termina o processo com esse cego de Betsaida, ele dá uma orientação. E ele fala assim: agora você volta para sua casa, mas você não entra no povoado. Você não vai mais passar naquele lugar, que foi o lugar de onde eu te tirei. O lugar que pela mão eu te tirei e te conduzi. Você não volta para esse lugar. E eu mais uma vez me fiz essa pergunta: Jesus, por que que o Senhor deu essa orientação para esse cara? Para não voltar. A mulher do poço, a samaritana, Jesus encontrou com ela, fez aquela revolução na vida dela e falou assim: agora vai lá. E ela foi contando para os quatro ventos quem era Jesus e movimentando a cidade inteira, trazendo a cidade inteira para perto de Jesus, e a missão dela era essa. Com esse cego, Jesus falou assim: você não volta para o lugar que eu te tirei, para o lugar que pela mão eu te conduzi. Eu te arranquei de lá para você viver o seu milagre. E tem uma chave importantíssima aqui. Quais são os lugares que detonam o nosso coração e a nossa fé?
Quais são os lugares de incredulidade, que fomentam incredulidade, de contaminação emocional, espiritual? E desse lugar que Jesus me tirou e te tirou, a gente não pode voltar. Desse lugar que ele te conduziu pela mão e te tirou, você não pode voltar para lá. Você precisa entender quais são os ambientes que você vai fazer parte e quais são os ambientes que você não pode fazer parte. Porque esses ambientes, eles vão destruir aquilo que Jesus está construindo em você. E isso é algo que só o Espírito Santo pode ministrar no meu coração e no seu coração. À medida em que você se fortalece emocionalmente, podem ter lugares que, assim como Daniel estava no meio da Babilônia, um lugar contaminado, corrompido, e ele estava ali sendo luz, ele estava ali vivendo milagre, ele estava ali fazendo Deus ser conhecido no meio de um lugar de altíssima contaminação e corrupção. A mulher samaritana, ela os samaritanos odiavam os judeus, então não tinham um coração aberto para receber Jesus. Mas Jesus foi lá, encontrou com ela fora e ela volta para o povoado, ela faz uma revolução. Então, existem momentos e você vai estar num nível de fortalecimento físico, emocional, espiritual, que Jesus vai colocar a mim, a você, em lugares para fazer revolução mesmo. Aqui, ninguém, aqui é trevas e você entra ali para causar uma revolução. Existem milagres e momentos na nossa vida em que Jesus vai falar assim, ó, para aquele povoado, para aquele lugar, você não vai voltar, porque isso diz respeito ao cuidado que eu tenho com você. Há um momento de cuidado, de fortalecimento que Jesus tem contigo. E aí não vale a pena você bater no peito e falar, não, deixa eu ir lá salvar, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, mas todo mundo vai se ferrar. Vai ser esmagado em situações que não deve, porque é um momento em que você acabou de viver o milagre, você está recuperando a sua visão, ali é um lugar que Jesus está falando, ó, ele está mudando a rota do cara. Talvez naturalmente ele voltaria lá para contar para os amigos dele, gente, olha aqui, ó, Jesus me curou, olha que estou vendo. Jesus fala, para lá você não volta, vai direto para sua casa. Não passa na aldeia, não passa no povoado, não entra na cidade, vai direto para sua casa. Então, eu quero fechar com essa palavra. Existem lugares que você precisa ouvir de Deus, que você não pode estar, e você tem que ser corajosa de falar: esse não é o meu lugar agora. Esse é um lugar de incredulidade, ou esse é um lugar de dor, ou esse é um lugar que talvez vai levar tudo que eu estou construindo, e agora não. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso viver, consolidar esse milagre dentro de mim, para depois ir lá. Existem momentos em que a gente vai ser como Daniel, como a gente vai ser como a mulher samaritana, mas existem momentos em que a gente vai precisar viver o nosso milagre sozinhas, na nossa casa, na nossa rota, uma rota diferente dos outros, mas é o caminho que Jesus preparou para mim e para você. Amém? Então, com essa palavra, eu quero orar por você, eu quero abençoar o seu dia e declarar que essa palavra dê muitos e muitos frutos na sua vida e na sua história, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos se você puder. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos a tua palavra no nosso coração e nós declaramos que o nosso coração é um solo fértil. Nós declaramos, Senhor, que essas sementes não se perderão, que elas frutificarão a 30, a 60, a 100, a 1000 por um. Elas gerarão, Senhor, transformações na nossa conduta, no nosso caráter, na nossa escolha, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Essa palavra, Senhor, ela gera em nós ajuste de rota, na forma como nós vemos a nós mesmas, na forma como nós vemos o Senhor, na forma como nós vemos as pessoas e as situações ao nosso redor. Abre os nossos olhos, Jesus, eu te peço. Abre a nossa visão. Ajuda a gente a viver, Senhor, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta etapa do nosso milagre sem a gente desistir, sem a gente esmorecer. Ajuda a gente, Jesus, a nos enxergarmos da forma correta, de uma forma nítida, de uma forma clara e não como árvores. Nós queremos ser mulheres intencionais, que são conduzidas por Ti, Jesus, que o Senhor nos pega pelas mãos
E nós queremos viver, Senhor, a tua obra de forma completa em nossa vida, em nossa história. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui para viver o teu milagre de forma completa na nossa vida, na nossa história, na nossa família, na vida de quem nós amamos, nas nossas finanças, no nosso trabalho, Senhor, no nosso ministério, na forma como vivemos, Senhor, que seja uma forma digna e honrosa diante dos homens, diante dos céus e para a tua honra, para a tua glória, Senhor. Eu entrego a vida de cada mulher que está aqui. Eu entrego a vida, Senhor, de cada mulher que ouvirá essa mensagem ao longo do dia, da semana, e eu quero declarar, Senhor, olhos abertos, visão nítida, visão clara. Eu quero declarar, Senhor, libertação, cura, ajuste de rota, ajuste de caminho e transformação, Senhor, física, emocional, espiritual, financeira, à medida em que a nossa visão se transforma. À medida em que caminhamos contigo, eu declaro, Senhor, a tua transformação em nossa vida e em nossa história, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, mulheres? Amém. Deus te abençoe grande e poderosamente, em nome de Jesus. Que você tenha um dia Amém. incrível Recebo. e que essa mensagem, que essa palavra, ela gere transformação na sua vida, na sua história, nos seus resultados, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.